Olá pessoal, boa noite aí pra vocês. Tudo bom? Estão me vendo e me ouvindo bem? Dá um feedback aí se estão me ouvindo bem. Pronto, beleza. Então pessoal, eu fui convidado pela professora Eronildes, a coordenadora da pós-graduação de hematologia e hemoterapia, para bater um papo aqui com vocês sobre a pós-graduação. E esses bate-papos vão ter ao longo dos dias. Hoje começa comigo falando da hematologia na pós-graduação. E ao longo da semana a gente vai ter outras pós-graduações e alguns professores também fazendo alguns comentários, certo? É simpósio de pós-graduação da Uninasal. Então a gente vai ter professores diferentes falando um pouquinho para vocês, ok? Deixa eu ver quem é que já está aqui presente na nossa live. Márcia está presente, Pedro está presente também. Pessoal aqui de enfermagem das Mercês. Jean Paulo. Então, Evangelista, Valdo Evangelista, todo mundo aqui já começou aqui nessa live, a live vai ser realizada aqui no Instagram da Uninasal, Salvador, e assim que eu concluir aqui o nosso bate-papo, vai ser um bate-papo rápido, é só falar um pouquinho da pós-graduação. Assim que eu concluir o nosso bate-papo, a gente vai, essa live vai ficar gravada também para as outras pessoas poderem assistir sem problemas, ok? E aí pessoal, vocês podem me mandar perguntas, se vocês quiserem, podem me mandar perguntas aí com relação à pós-graduação, que a gente vai falar um pouquinho. Então assim, eu vou começar falando um pouco o que é a pós-graduação e quais são os benefícios que a gente tem em fazer uma pós-graduação. A pós-graduação que a gente fala, ela é uma especialização, é um aprimoramento que a gente faz depois da graduação, que varia um pouco a carga horária de faculdade, mas todas têm acima de 370 horas, certo? Então, é uma atividade que geralmente é teórica, mas pode ter algumas atividades práticas, pode ter aulas práticas integradas, isso aí depende muito da faculdade. E você, ao final, recebe um certificado de especialista em alguma das áreas de atuação. Então, para fazer a pós-graduação, você tem que ter concluído o seu terceiro grau, certo? Nesse caso, hoje, eu vou falar um pouquinho da importância da hematologia a pós-graduação de hematologia. Na Nasal, a gente tem duas, aqui em Salvador, a gente tem duas pós-graduações na área de análises clínicas. Uma é de hematologia e a outra, hematologia e hemoterapia, e a outra pós-graduação que nós temos aqui é de análises clínicas. Então, lá na Nasal Mercês, a gente tem essas duas pós-graduações. Nas duas, a hematologia é uma disciplina extremamente importante, certo? Que é o que eu vou falar um pouquinho hoje. Lembrando, deixa eu ver a galera que chegou aqui. Vini está presente, Lucas, Gilmara chegou, Anderson presente aí também, Clara, Ana Mônica. Podem mandando as perguntas aí, viu pessoal? Que tiverem dúvida com relação à pós-graduação. Eron que entrou aqui pelo Instagram do filho dela. Então a nossa coordenadora também está presente aqui na live. E ela está referindo quem entrou aqui. Certo, pessoal? Então, como eu estava falando, a gente tem duas pós-graduações que envolvem hematologia. Para quem é das áreas das ciências da saúde, uma pós-graduação em hematologia e hemoterapia, por exemplo, ela atende a todos os cursos. Então é interessante, tanto para trabalhar como banco de sangue, quanto nos plantões, para o pessoal da enfermagem, para biomedicina, para farmácia, para ciências biológicas. Então todas essas são áreas que são interessantes, essa pós-graduação de hematologia e hemoterapia.
A de análises clínicas já é uma pós-graduação mais voltada para as ciências laboratoriais de diagnóstico clínico. E aí é mais interessante para quem conclui o curso de biomedicina, farmácia e ciências biológicas, certo? Mas assim, a pós-graduação ela é uma especialização que a gente faz depois da graduação e ela é interessante para que lhe dê uma certa atualização e um relacionamento com o mercado de trabalho. O ideal é que na pós-graduação a gente tenha professores sempre que atuem no mercado de trabalho, que estejam atuando diretamente no mercado de trabalho. Eu sei das duas pós que eu falei, né, a pós da Nassau, da Mercedes, e a pós de análises clínicas e a pós-graduação de hematologia e hemoterapia, as duas, todos os professores, eles atuam no mercado. Então, pessoal, a pós-graduação, ela é esse curso que a gente faz depois da graduação, ela é extremamente interessante, que a gente aproveite essa oportunidade, né, da pós-graduação para a gente fazer até o network, tanto com os professores, que são professores que atuam no mercado, quanto com os colegas. Então, é um momento, além do aprimoramento profissional, é um momento também muito interessante para você conhecer pessoas que estejam trabalhando e poder fazer alguns contatos, que é muito importante, certo? Na nossa área de atuação das ciências laboratoriais e banco de sangue, é muito importante esse contato com pessoas que estejam trabalhando, porque muitos processos seletivos dependem de indicação. E antigamente esse termo indicação era uma coisa meio pejorativa, sabe? Ah, fulano só conseguiu um trabalho porque ele tinha indicação. Só que hoje não. Hoje as indicações que a gente tem no mercado de trabalho não é com aquele perfil pejorativo que a gente tinha antigamente. Hoje é uma indicação profissional. Então eu trabalhei com tal pessoa em algum local e eu vou indicá-la para tal vaga de emprego que eu fiquei sabendo. Hoje em dia é muito difícil, ainda existe, mas é muito difícil aquelas indicações só por amizade. A grande maioria das indicações hoje em dia são indicações relacionadas ao trabalho. Então eu trabalhei com uma pessoa, essa pessoa trabalha muito bem, é muito responsável, claro que eu vou indicar para vários lugares, certo? E eu seja perguntado. E a pós-graduação é um momento interessante para isso. Você vai conhecer várias pessoas, algumas delas estão trabalhando no mercado de trabalho e dá para você fazer essas indicações, conhecer pessoas para ser indicado, fazer indicações, todas essas situações. E eu comecei falando e eu esqueci que eu não estava no meu Instagram, né? Eu estou no Instagram da Uninassal, então alguns de vocês não me conhecem. Eu sou o professor Sócrates Matos, eu sou doutor em imunologia e eu atuo tanto na graduação quanto na pós-graduação, dando essas disciplinas ligadas à imunologia e às análises clínicas, certo? Então eu sou professor de disciplinas relacionadas a isso, a análises clínicas, a hematologia e a imunologia. Nas pós-graduações da Nassau, eu dou as disciplinas imunologia clínica e a disciplina imunohematologia, certo? Então hoje eu vou bater um papo sobre a área da hematologia. Praticamente todos os grandes laboratórios, principalmente aqui em Salvador, eles contratam pessoas para assumir o setor de hematologia com especialização. Então é muito difícil, só se for alguém que tenha muita confiança do dono do laboratório, ou tenha uma indicação e tenha muita experiência com a área da hematologia, alguém que consiga trabalhar na hematologia sem ter feito uma especialização. Por quê? Porque a hematologia ela é a área laboratorial que geralmente exige maior responsabilidade do profissional de nível superior quando ele trabalha de plantão. O que eu estou querendo dizer? Que a hematologia é melhor do que as outras áreas? Não. Eu estou querendo dizer que quando você é plantonista, o carro-chefe do seu plantão em um laboratório é a hematologia. Na hematologia é que a gente faz essa espécie, né, de análises, considerando as análises clínicas, é uma espécie de raio-x do paciente. A gente consegue visualizar as células presentes no sangue e a gente consegue fazer algumas métricas relacionadas a essas células.
tamanho de célula, variação de morfologia, quantidade de hemoglobina, percentual de hemácias, tudo isso é feito no setor de hematologia. Deixa eu ver aqui se tem algumas pessoas aqui já presentes, beleza? Tudo isso é feito no setor de hematologia. Todas essas análises. Então, é muito interessante que você tenha um conhecimento bastante aprimorado em hematologia, principalmente quem pretende atuar na área de plantão. Quem pretende atuar na área de plantão, né, de assumir um plantão em hospital, mesmo que você atue nas outras áreas, você vai ser, em algum momento, responsável pelo laboratório inteiro, e nesse caso é a hematologia que é o seu setor-chefe. Os outros setores dá para você dividir as atividades com os técnicos. Agora na hematologia geralmente não. Na hematologia os processamentos das lâminas e do sangue você até divide. Agora a liberação do resultado, a análise morfológica geralmente é o próprio profissional quem faz. E aí é bem interessante. E a hematologia ela é muito inovadora. Então é importante que realmente a gente tenha uma experiência, porque tudo pode acontecer. Eu tenho uma experiência interessante com relação a isso, porque eu não sou plantonista de ofício. Então assim, eu trabalho num hospital aqui em Salvador, num grande hospital, relacionado à área de imunologia. Beleza, tudo tranquilo. Só que aí, agora nessa pandemia, mudou várias coisas e eu fui convocado a assumir alguns plantões durante o mês. E aí, o que acontece? A hematologia é sempre o carro-chefe. Então, por mais que eu seja um funcionário que trabalhe no setor de imunologia, a hematologia ela é muito importante. Eu nunca deixei a bola da hematologia baixar. Por quê? Porque eu sei que é importante. Quando você faz um concurso, quando você assume um emprego novo, a hematologia é a que vai puxar mais dos profissionais da área da ciência da saúde laboratorial. Então, é uma área que mesmo que você comece trabalhando com imuno, comece trabalhando com hemato, ou com micro, parasita e uranálise, a hemato você nunca pode esquecer. Porque em alguns momentos vão ser requisitados que você dê sua contribuição lá na hematologia. E aí, quando aconteceu, eu tive que dar plantão, fui, beleza, tranquilo, vamos lá, assume o laboratório. Assumi o setor de hematologia, organizei com os técnicos para eles darem conta dos outros setores e vamos para frente. E aí começa a chegar a lâmina e você vai interagindo com os pacientes. O meu perfil de profissional de laboratório é um perfil de quem gosta de informação, certo? Então eu não sou aquela pessoa que vai fazer uma hematologia, pega ali o resultado do equipamento, decide sem muita justificativa se vai ou não fazer lâmina, faz a lâmina e libera. Eu não sou assim. Eu gosto muito de informação, ainda mais que eu trabalho em hospital, então eu olho o resultado que deu no equipamento com todos os detalhes, os gráficos, todos os indicadores, os alertas. Então eu acho muito importante para vocês profissionais que pretendem fazer uma pós-graduação nas ciências da saúde e que tenha lá o foco em hematologia, quando vocês trabalharem com hematologia, aprenderem isso, a ler tudo que o equipamento lhe diz. Eu não sou escravo de equipamento, porém eu confio bastante se o equipamento estiver equilibrado, ou se estiver calibrado, se os controles estiverem tudo certinho. Mas eu leio todas as informações que o equipamento me manda, certo? Então eu não vou no escuro ler a lâmina do paciente, jamais. Então, como eu trabalho no hospital, tem algumas facilidades. Então eu consigo ver o prontuário do paciente, se eu quiser, eu consigo ver o histórico dos outros hemogramas. E eu leio, então, primeiro eu decido junto ao equipamento. Analiso todos os gráficos, todas as informações e decido se vou ou não fazer lâmina. Uma vez que eu decido fazer lâmina, beleza, seleciono, tal, vou fazer lâmina. Depois que eu decido fazer lâmina, na hora que eu vou ler a lâmina, eu volto para o equipamento, olho de novo todos os gráficos, todos os indicadores e depois é que eu vou fazer a leitura. Então eu gosto de já ir lendo
imaginando o que é que eu vou encontrar. Por quê? Na leitura das células hematológicas, a gente pode ter alguns confundidores. Então a gente pode ter algumas situações em que o corante não estava muito bem, e aí você tem muitas dúvidas na leitura. Às vezes isso acontece. Então eu já gosto de ir sabendo o que eu vou esperar. Então se eu estou vendo que o paciente está com uma plaquetopenia, eu vou ler na lâmina já imaginando, olha, meu esfregaço aqui vai ficar, eu vou encontrar uma ou outra plaqueta e tal. Ou então eu estou vendo aqui que ele deu alguns flags relacionados à imaturidade, então eu já vou ler a lâmina já pensando, olha, vai ter células imaturas. Ou então olho os histogramas, né, que são os gráficos que todo equipamento libera, tanto o histograma de hemácia quanto o histograma de plaqueta, para eu ter uma noção se eu vou encontrar plaquetas grandes, plaquetas pequenas, plaquetas todas do mesmo tamanho, plaquetas com tamanhos diferentes. Olho o histograma da hemácia para ver se eu vou ver hemácias de tamanhos diferentes, morfologias diferentes. Eu acho muitíssimo importante isso. E não são todos profissionais que trabalham com esse perfil. Tem profissional que não gosta muito e também não sabe direito interpretar o equipamento. Eu acho isso um risco muito grande, porque aquele equipamento ele lê milhares de células. Então ele lhe dá informações extremamente importantes que vão lhe ajudar na leitura. Então o meu perfil e o que eu recomendo é que você aprenda muito na hematologia, identificar todas as informações que o aparelho lhe apresentou. E para isso uma pós-graduação é uma boa opção, né? Você vai ter um profissional dando aula de hematologia que trabalha com hematologia todos os dias, né? É esse o objetivo da pós-graduação, sempre ter professores que estejam relacionados ao dia a dia do trabalho. Você vai poder ter contato com essa pessoa, tirar dúvidas mais aprimoradas e como eu falei, conhecer alguns colegas que também trabalham. Deixa eu ver aqui, eu estou vendo... Eronildes botou aqui um comentário. Continuamos com as aulas de videoconferência. Ah, sim, uma coisa interessante, viu, pessoal? A pós-graduação aqui, a pós-graduação de hemato, hemoterapia e de análises clínicas, durante a pandemia, continuou tendo as aulas. Então, assim, eu sou um dos professores que ministro aulas, que ministrei aulas durante a pandemia, e a gente achou uma solução online para poder ministrar as aulas. E eu sei que muita gente, que pode até estar assistindo aqui, tem um pé atrás com relação a essas aulas online, ao vivo, né? Que é o caso dessas aí. Mas eu gostaria de dizer a vocês o seguinte, assista primeiro uma aula de um professor que tem experiência com essa aula nesse momento de pandemia, para você vai ver. Hoje a gente já tem ferramentas de produzir uma aula bem interessante, assim, bem dinâmica, bem didática, bem... interativa, não é aquela aula meio parada, só porque é na televisão, não. Assim, nas telas, né? No computador, no celular, na televisão, então tem essas opções que dá para poder fazer uma aula bastante dinâmica, certo? Então, assim, a hematologia, ele é o setor, para quem precisa, para quem pretende trabalhar em laboratório, é o setor que você tem que estar mais afiado, porque todas as entrevistas de laboratório, a pessoa até pode perguntar das outras áreas, mas ele vai focar, peraí, eu quero ver se esse profissional ele é bom para assumir o meu laboratório. E assumir o laboratório você libera até todos os setores, mas a sua responsabilidade principal é a hematologia. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, isso é em todos os hospitais, em todos os laboratórios. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Certo, pessoal? Então, assim... nunca deixe a hematologia ficar para trás, porque a hematologia é uma área laboratorial bastante importante. Então tem vários hospitais aqui de Salvador que só contratam um profissional para trabalhar em laboratório que tem algum tipo de especialização. Como é que você adquire essa especialização? É fazendo uma pós-graduação na área laboratorial, né? Como eu falei a vocês, ou análises clínicas, ou hematologia, hemoterapia são as opções que tem aqui na Uninasal Salvador. Uma outra coisa com relação à especialização, que é importante que todo mundo tenha ciência disso, às vezes o pessoal fala, eu vou fazer direto o mestrado e não vou fazer pós-graduação. Ou então fala assim, eu fiz
Eu fiz o mestrado, eu não vou voltar para fazer a pós-graduação. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu fiz pós-graduação depois de ter concluído o mestrado e não me arrependo em nada disso. O mestrado, ele tem um perfil totalmente diferente. Ele é uma graduação acadêmica, né? Depois da graduação você vem o mestrado, porém o foco é totalmente diferente. O foco do mestrado é você produzir uma pesquisa científica, né? Publicar essa pesquisa, desenvolver a sua pesquisa. O foco da especialização não, é o mercado de trabalho. É você ter contato com pessoas que estão no mercado de trabalho, você fazer a sintonia fina dos seus conhecimentos e das suas práticas para o mercado de trabalho. Então, essa especialização, todos os concursos públicos têm uma pontuaçãozinha que dá mais, por exemplo, para quem quiser ir para a área de concurso público. Todo concurso tem uma prova de títulos que dá alguns pontinhos a mais se você tem uma especialização. E mesmo que você não vá atuar diretamente com as análises clínicas, esse conhecimento a mais que você tem em hematologia, ele pode lhe ajudar, porque às vezes algumas situações diferentes que a gente encontra na bioquímica, na imunologia, elas combinam com os resultados que tem lá na hematologia. Por isso que é muito importante que a gente saiba entender todos os parâmetros presentes, apresentados por todos os equipamentos de hematologia que a gente trabalha. Então não é só a quantidade de leucócito, não é só a quantidade de hemácia, de plaqueta, não. Eu preciso olhar todos os gráficos. Infelizmente, aqui nessa live é só um bate-papo, né? Não dá para eu mostrar a vocês imagens. Senão eu mostraria algumas imagens para ilustrar o que eu estou falando. Então tem muitíssimas informações importantes que são emitidas lá no software dos equipamentos, e é muitíssimo importante que você aí que pretende ser plantonista aprenda a interpretar corretamente isso. E geralmente na graduação a gente passa meio corrido por algumas situações e às vezes é importante que você faça realmente, às vezes não, a maioria das vezes, hoje em dia praticamente todo mundo vai fazer uma especialização, né? Uma pós-graduação, para poder aprimorar alguns conhecimentos e conhecer outras pessoas enquanto dá tempo de ir correndo no mercado de trabalho, vendo quais são as oportunidades que a gente vai ter. E eu queria destacar a importância disso, pessoal, para vocês. É muito importante que você venha assumir um plantão laboratorial sabendo, tendo confiança e firmeza nas liberações e nas análises que são feitas no setor de hematologia. A hematologia, ela é o carro-chefe de todo plantonista de laboratório. Hoje em dia, por exemplo, vocês estão vendo aí que durante a pandemia a gente tem abriu-se muitas vagas temporárias de trabalho para trabalhar principalmente dando uma assistência a esses pacientes com Covid. E nessa situação, talvez seja uma grande oportunidade de você adentrar e depois conseguir um emprego definitivo. Mas para isso é muito importante o setor de hematologia. Então, às vezes a gente perde tempo depois da nossa formação e eu vou entrar no mercado de trabalho primeiro e fazer uma pós-graduação depois. Isso funcionava até há 20 anos atrás, só que hoje em dia não. Hoje em dia, atrelado ao seu conhecimento, você tem que trazer também um currículo interessante para todo local que você vai trabalhar. Afinal, imagine, você vai trabalhar num laboratório, muitas vezes esse laboratório recebe estagiário, muitas vezes esse laboratório está associado com alguma outra instituição, vem pessoas de fora. Então, sempre é bom para o empregador ele ter ali uma pessoa com um currículo interessante, um especialista, uma pessoa que estudou, tem mais de uma especialização. Eu trabalho num hospital mesmo, que eu fico até impressionado com a galera. Todo mundo que você fala tem 2, 3 especializações. Então, é com essa galera que vocês vão concorrer para um emprego futuro. Então, por isso que eu estou dizendo que vale muito a pena vocês já durante a graduação já ir amadurecendo. Olha, eu vou precisar fazer uma pós-graduação, sim. Então aí você já vai ter a opção de escolher qual é a área
a área que você acha mais interessante fazer e questões relacionadas a isso. Mas assim, nunca tirem isso da cabeça de vocês. A especialização que você adquire através da pós-graduação, ela é extremamente importante até para você amadurecer como profissional de saúde. Ok? O pessoal entrando aqui, Ricardo, Michele, Luísa. Então, estou disponível, viu, pessoal? Se quiserem fazer perguntas, estou aqui para isso. Foi o convite lá da nossa coordenadora Aronildes, para poder bater um papo aqui sobre hematologia. Fiquem à vontade aí para poder fazer perguntas. E também de pós-graduação como um todo, né? Eu segui a trajetória acadêmica completa. Então eu fiz a minha graduação em biomedicina, depois eu fiz uma especialização junto com o mestrado, depois eu fiz um doutorado, e depois eu atuei na área, eu atuo em laboratório desde quando eu me formei. Então eu acho que 1 ano depois que eu me formei, eu já fui contratado em um laboratório e atuo com análises clínicas desde lá, junto com as aulas, né? Então vocês que estão presentes aí, quem não me conhece ainda, pode dar uma olhada lá no meu Instagram, que eu posto muito material de análises clínicas, né, que é @prof. Sócrates Matos. Pode dar uma olhada no meu Instagram, também no meu canal do YouTube. Eu tenho um canal do YouTube que eu boto bastante conteúdo com relação às análises clínicas, que é esse canal que está aparecendo aqui, ó, Descomplica Mais. É só botar como uma palavra inteira no YouTube. Vocês têm também acesso lá a algumas informações, certo? E às vezes a gente pensa que a hematologia é só associada à morfologia da célula. E isso não. Muitas vezes a hematologia, o importante são as métricas. Então são os volumes de células vermelhas, o volume médio da célula vermelha, a concentração de hemoglobina. Então às vezes você faz uma leitura, olha ali quais são os leucócitos que estão presentes, e não tem nada demais. A importância do seu hemograma vai ser justamente essa, o volume da célula, o tamanho, as quantidades. Às vezes o paciente está com tudo em frequências relativas normais, mas a medula óssea está produzindo pouco. Então você vai ver que está tudo certo. A única coisa que está errada é que tem tudo certo, só que tudo muito pouco. E aí com as métricas que são feitas no hemograma que você consegue liberar. Eu estou vendo que tem uma pergunta aqui de Antônio. Deixa eu ver aqui, Antônio. Vou fazer um teste aqui para ver se dá para sua pergunta ficar grande aqui na tela. Alguém me ensinou a fazer isso uma vez e agora eu não estou acertando. Fixar o comentário, não. Quais são os principais problemas que hoje os profissionais de saúde têm enfrentado nos laboratórios nesse tempo de pandemia? Você fala problema como assim, Antônio? Você fala problema como? Problema de situações clínicas interessantes ou problema mesmo de falta de alguma coisa e tal? O que é que eu tenho observado aqui na Bahia, né? Eu sou um profissional que trabalha aqui na Bahia, em um só hospital aqui na Bahia. Então o que é que eu tenho observado? Estruturais. Ah, sim. Deixa eu lhe dar uma boa notícia. Nos laboratórios, olha direito a frase que eu vou dizer. Nos laboratórios de análises clínicas dos grandes hospitais aqui em Salvador, a gente tem um parque tecnológico muito legal. Então, às vezes, eu levo muitos alunos para conhecer lá o laboratório que eu trabalho. Aí, às vezes, vai todo mundo com aquela impressão, é um laboratório do SUS, deve ser aqueles equipamentos velhos, aquele negócio. Aí, quando chega lá, fica todo mundo estranha bastante. Então, assim, do ponto de vista estrutural, no laboratório, no interior do laboratório, eu conheço dos grandes hospitais aqui de Salvador, todos são muito bons. Então, assim, do ponto de vista estrutural que eu falo é de equipamentos, né? De parque tecnológico, na verdade. A gente tem uma situação muito interessante. É de surpreender, eu sei que todo mundo espera o contrário. Então, talvez o hospital, a parte de atendimento, essa parte de ambulatório pode ter vários problemas. Agora,
No nosso caso do laboratório, eu tenho visto estruturas muito boas. O HGE tem uma estrutura muito boa, o Hospital Ananelli tem uma estrutura muito boa, o Roberto Santos, o laboratório, tem uma estrutura muito boa, né? Aí é uma pena quando a gente trabalha no SUS, que é o seguinte, às vezes a recepção é ruim. Então o paciente é maltratado na recepção, ou a cadeira é dura, sei lá. A recepção é ruim, então ele acha que é tudo ruim. E na verdade, às vezes, dentro do laboratório tem uma situação interessante. Então, do ponto de vista de estrutura, eu tenho visto uma situação muito legal, muito boa e surpreendente. Voltando, os grandes hospitais aqui de Salvador, que são os que eu conheço, certo? E do ponto de vista epidemiológico, é interessante porque, assim, se a gente for seguir o que seria correto, os pacientes deveriam chegar no hospital tudo regulado, bonitinho, né? Vai no posto de saúde, aí o posto de saúde precisa de uma situação mais especializada, manda para o hospital, ou as UPAs e tal. Então, era para a gente esperar que todo hospital tivesse um perfil. Por exemplo, no hospital que eu trabalho, o perfil principal é cardíaco, paciente com problema, é um cardiopata, né? Com problema cardíaco, e paciente nefropata, problema de rim e problema de coração. Seria esse o perfil do meu hospital, beleza. A maioria dos pacientes são assim. Aí você vai lá, né? Tá. Quando pensa que não, chega chikungunya, chega câncer. Esses dias eu estava no plantão, peguei um linfoma, de linfócito B ainda mais. Então, tipo, no meu plantão, que era para eu só ter problema renal, tal, que é a hematologia do paciente que tem problema renal e cardíaco, a hematologia é super tranquila. O hemograma é super tranquilo. Ou uma outra infecção, de boa. Quando pensa que não, chega um câncer. Quando pensa que não, chega uma situação. Anemia é bastante isso. Então, epidemiologicamente, é isso que a gente encontra. Mas, assim, isso varia muito nos hospitais e cada lugar tem uma situação um pouquinho diferente. A minha realidade lá, a hematologia, de vez em quando vem essas surpresas. E daí o profissional, para dar o plantão, tem que estar muito atento, certo? E uma coisa que eu quero dar um conselho a vocês, vão fazer uma entrevista no hospital, estuda um pouquinho o hospital primeiro antes de ir lá, certo? Eu vejo muitos colegas que vão fazer entrevista lá no meu hospital, chega sem saber nada. Então, tipo, estuda o hospital primeiro, qual é o perfil, quais são os pacientes, quais são os exames que são mais importantes para aquele hospital. Essa é uma super dica, porque você vai fazer uma entrevista com o chefe achando que o que ele perguntar eu vou responder. Peraí. Tem colegas que foram fazer entrevista no hospital aqui em Salvador e a maioria dos hospitais grandes, eles fazem um processo seletivo para escolher os profissionais. E aí ele foi para um hospital aqui que tem muitos casos de câncer. Então todo mundo recebeu uma lâmina de hematologia. Então a pessoa olhou lá, viu uma lâmina, achou assim meio estranho e tal, e liberou o que ela achou, né? Não, viu umas células estranhas, mas umas coisas normais, tal. E aí na hora que a pessoa me falou, você deve ter dado um mole muito grande. Você vai para um hospital, que a maioria dos pacientes tem câncer, provavelmente a lâmina de hematologia que você foi ler foi uma lâmina de câncer. Então deve ter ali um monte de blasto, deve ter um monte de células imaturas. Aí a pessoa, poxa, pior que eu não vi, eu vi tudo parecendo linfócito, marquei tudo como é linfócito. Eu digo, deve ter um paciente com linfoma e boa parte disso eram os linfoblastos. Então por isso que é importante, gente, quando você se forma, ter situações de vida que façam com que você amadureça. Amadureça, porque assim, o mercado de trabalho está muito difícil. Está muito exigente, está muito difícil, os salários bons estão escassos. Então é importante que você vá com uma qualidade realmente bastante interessante. Teve uma outra pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, foi de Márcia. Após o término da graduação, existe algum período de tempo para começar uma pós-graduação? Não, Márcia. Assim que você conclui a graduação, você com o diploma, você pode participar de uma pós-graduação de imediato. Então, a depender da faculdade, às vezes até você nem está com o diploma na mão, mas a faculdade mesmo já sabe que você concluiu, então eles já fazem lá os documentos e autorizam você a se matricular. Então, não tem um tempo assim para você fazer. Isso vai muito da sua situação. Então às vezes a pessoa quer fazer logo, às vezes a pessoa fala, não, eu quero ver qual é o mercado primeiro para depois eu fazer.
A única coisa que eu aconselho a vocês é o seguinte: não percam muito tempo. Certo? Seja lá qual for a pós-graduação que vocês forem fazer, mas não percam muito tempo, façam logo. Hoje em dia já está mais fácil, tem uma porção de pós-graduações que existem, os preços também não são tão caros como era na época que eu fiz, era tudo muito caro. Hoje a concorrência já fez você ter uma pós-graduação bem mais em conta. Aqui na própria Nassau, tanto a de análises clínicas quanto a de hematologia e hemoterapia também é super acessível o preço delas. Então assim, é muito interessante que vocês se atentem para isso. O mercado Torquato, o mercado de trabalho está muito competitivo. Oh, meu querido, está muitíssimo competitivo. Então assim, eu fico até muito preocupado quando eu vejo alguns alunos levando a graduação assim mais ou menos, vamos ver. Eu fico até muito preocupado, porque esse daí com certeza vai ter muita dificuldade quando se formar para conseguir arrumar um emprego de uma qualidade interessante. Então o mercado hoje ele é muito difícil, ele seleciona bastante. Os empregos bons geralmente são para pessoas que estão ali bem afiadas com o que vão fazer, certo? Então eu não iludo ninguém, tá tudo muito difícil. Então assim, como eu falei a vocês, eu trabalho num laboratório que cada profissional que trabalha lá tem 2 especializações, 3, no meu caso eu tenho um doutorado, o outro está terminando o mestrado. Então é uma galera que está trabalhando e mesmo assim não para. Por quê? Porque a coisa vai acontecendo. E olha que coisa interessante, tem só essas pessoas assim, como eu falei, né, com uma formação bem sólida, com várias formações após a graduação, e esses dias um estagiário foi contratado como plantonista. Há 2 anos atrás, um estagiário nosso, né, muito bom, muito centrado, não tinha muita experiência, mas fez um estágio maravilhoso. Foi para todas as áreas, trabalhava muito, não tinha tempo ruim. No final do estágio assumia setor, então veja, um estagiário assumia setor. Não sou funcionário não, mas precisou, estava lá para ajudar, resultado, deu a sorte também, né, de surgir uma vaga, e esse network que ele fez durante o estágio fez com que ele fosse contratado. Não é um emprego ruim, é um emprego bom. Então esse deu uma sorte. Só que o que aconteceu? Esse exemplo que eu estou dando para vocês, se fosse uma pessoa meio que acomodada, dizendo, não, arrumei um emprego, dei uma sorte, porque eu sou bem proativo, e vou ficar de boa, não. Esse mesmo que eu estou falando, que acabou de se formar, conseguiu ser contratado lá, ou seja, se fosse uma seleção normal, ele não entraria. Entrou por quê? Porque ele foi um estagiário larga, todo mundo viu, todo mundo gostava, viu que era uma pessoa bem dedicada. Só que depois que ele entrou, mesmo assim ele foi fazer a especialização e está fazendo mestrado junto com a especialização. Então veja que não dá para você dar mole. Ah, porque eu arrumei um emprego, estou de boa. Mas amanhã você pode ser demitido e aí vai concorrer com a galera que está se especializando cada dia mais. Vamos lá dar uma olhada aqui nas perguntas. Eu peguei, não marquei o tempo de início. É importante a gente até olhar, né? Porque a live aqui em 1 hora ela cai. Como a hematologia pode ajudar no diagnóstico e na evolução da Covid-19? Ah, muitíssimo. A infecção viral ela tem um padrão conhecido. Quando você tem uma infecção viral e a coisa está evoluindo bem, minha filha está zoada. Quando você tem uma infecção viral e a coisa está evoluindo bem, você vai ver lá na hematologia do paciente que ele vai ter uma linfocitose. Dentre as células de defesa, os linfócitos vão estar lá em cima e as plaquetas vão estar normais. Isso é um sinal de que a coisa está boa, o paciente está evoluindo bem. Quando o paciente está evoluindo mal, ao invés de ter uma linfocitose, né, uma quantidade percentual elevada de linfócitos, você dá uma linfopenia. Esse paciente vai ter pouco linfócito. Se a infecção viral ele combate mesmo com linfócito,
Se ele tiver uma linfopenia, é porque a coisa está evoluindo mal. E isso você enxerga no hemograma. Então, o paciente com Covid evoluindo para uma gravidade, no hemograma você vê linfopenia e você vê plaquetopenia. Isso é um mau sinal. Né? Um sinal de que a equipe médica tem que se preocupar e tomar alguma providência, porque esse paciente está evoluindo mal. Ou seja, ele está com infecção, a principal ferramenta de defesa ele está com pouca. Já outros pacientes, eles chegam assintomáticos, linfocitose, né, muito linfócito, plaquetas normais, os outros leucócitos todos normais, hemácia normal, hemoglobina normal. Esse é um paciente que vai ter, na teoria, pouco problema, né? Como ele está com a ferramenta principal de combater o novo coronavírus em grande quantidade. Isso é um bom sinal. Se ele não tiver outro fator que piore a situação, provavelmente ele vai sair muito bem. Isso foi que Antônio perguntou. Agora, está aqui Rosário Souza. A questão da idade torna difícil a colocação no mercado de trabalho. Olha, eu vou te falar, essa daí eu posso responder com muito conhecimento de causa. Eu me formei na minha em biomedicina com 21 anos. 21. Sendo que eu vim fazer o estágio aqui em Salvador. Eu fiz a faculdade no interior, né? Eu fiz em Ilhéus. Com 21 anos, no último ano, ao invés de eu fazer o estágio curricular fora, eu vim fazer aqui em Salvador. Então eu era sempre o mais novo de todo lugar que eu estava. É uma dificuldade, sim. Né? Então se você é bem mais novo, você tem que entender que todo mundo vai desconfiar mais. É uma dificuldade, mas para mim nunca atrapalhou. Então, tipo assim, eu já sabia que todo mundo ia desconfiar, imagina. Eu fui trabalhar com uma infecção de paciente transplantado. Então eu tinha muita reunião com a equipe médica transplantadora. A equipe médica transplantadora é tudo coroa de cabeça branca, né, geralmente. E aí vai eu lá com 21 anos do laboratório para poder falar como é que não é. Então todo mundo me olhava assim, que menino é esse? Só que é aí onde você mostra o conhecimento. Tudo que eu falava baseado em algum conteúdo publicado. Então todo mundo sabe logo quando você sabe da coisa e quando você está só enrolando. Isso é muito fácil de perceber. Então, quando você é muito jovem, é mais difícil sim, né? Porque já existe uma desconfiança prévia, porém é possível quando você mostra que realmente você está atento, que você estudou, que você corre atrás das informações. Né? Até hoje eu estudo muito, até hoje. Eu já tenho mais de 10 anos de formado. Estudo muito, justamente para eu nunca ficar para trás, para nunca ficar só emitindo opinião. Isso é a pior coisa que existe, quando você acha que as suas opiniões estão corretas. Não, eu sempre leio para que as minhas opiniões sejam sempre bem referenciadas. Então quando alguém fala, só que eu não concordo com você, eu digo, você não concorda. Mas lá no consenso europeu está dizendo isso, e eu concordo. Aí a pessoa até pensa duas vezes, é mesmo, no consenso europeu está dizendo isso. Aí eu digo, pois é. Então é muito importante que vocês estejam atentos a tudo, informações atualizadas. A questão da idade, já falei, de Rosário. Márcia está perguntando, são tantas ofertas, mas no caso de hematologia mesmo é mais complicado fazer EAD. Alguns cursos não fazem estágio, é obrigatório o estágio, não? Bem, eu estou falando do curso de graduação. Na graduação o estágio é obrigatório. Na especialização não, porque na especialização a gente entende que você já fez o seu estágio. Então assim, a especialização é para profissionais já formados. Então é isso. Existem locais em que os cursos de especialização são 100% teóricos. Já existem outros que adicionam algumas aulas práticas no meio, algumas visitas técnicas e tal. Mas assim, oficialmente uma especialização não é para ter nem aula prática, nem é para ter estágio, nem para ter visita técnica. Se isso acontecer, é um bônus. Então é uma faculdade que colocou algumas coisas a mais para deixar o curso de especialização mais intrigante. É mais interessante, quer dizer. Então vale muito a pena também vocês entrarem na especialização com a cabeça diferente. A cabeça do estudante da especialização tem que ser, eu tenho que absorver o máximo possível, tem que ser realmente uma esponja
para pegar o máximo possível de informações que estejam sendo disponibilizadas para mim. Então, às vezes, na graduação você até leva mais ou menos, agora num curso de especialização, se levar mais ou menos, é só jogar dinheiro fora. Então, é importante que você vá fazer uma especialização e que você se dedique de verdade, certo? Então, assim, é como eu falei, Márcia, você que perguntou. Não, o curso de especialização, antigamente, nenhum, existia nem aula prática, era só teórico. Então, o curso de especialização, ele é para ser mais teórico, é para ser mais de aprimoramento. Porém, algumas faculdades colocam aula prática, visita técnica e existe também algumas com estágio, né? Estágiozinho curto. Na verdade, é um estágio meio que uma visita técnica alongada na especialização, certo? Sendo que a especialização ela tem que ter no mínimo 360 horas. E tem que ter também a defesa de um texto, né? Então, existe o TCC também na especialização. Ok, pessoal? E aí, tem mais perguntas? Já está chegando ao fim, né? Vocês sabem que a live no Instagram leva 1 hora de duração. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, né? E se tiverem mais dúvidas, podem entrar em contato lá com minhas redes sociais, prof. Sócrates Matos, lá aqui no Instagram, né? Lá eu tenho, por exemplo, muito conteúdo postado das áreas das análises clínicas, da hematologia e tal. E lá no meu canal do YouTube, né, que é o Descomplica Mais, uma palavra só, não é Descomplica Mais, é uma palavra só, Descomplica Mais. E aí vocês têm mais informações com relação a isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é da área das ciências da saúde, continua participando aí, que vai ter das outras especializações aí nos outros dias, né? Que é um simpósio. Esse primeiro foi um bate-papo comigo. E nos outros dias terão outros professores também. Lembrando o seguinte, a gente é da área da saúde e a gente não pode se limitar. Então você pode fazer também uma pós-graduação em uma outra área, em algum momento da sua vida. Às vezes você já tem na área de saúde, você quer fazer outra. Ou pessoas que não são necessariamente da área de saúde, mas querem fazer uma pós-graduação de hematologia, hemoterapia. Então, assim, são situações em que eu sempre peço que a gente não se limite. Eu não me limito. Então, assim, eu fiz uma especialização que eu fiz, para vocês verem, foi de planejamento de projetos. Então, assim, é muito importante que a gente não se limite. Especializações a gente pode fazer várias ao longo da vida. São experiências interessantes. Todas as experiências que eu tive contato foram muito interessantes. A troca de conhecimento com o professor na especialização ela é diferente da graduação. Porque ali agora você tem um colega. Então, seu professor é um colega. Todos são dois. Lá, um farmacêutico, um biomédico, um biólogo. Todo mundo agora é profissional. Então, o papo tem que ser diferente. Então, muitas vezes é muito importante para o network, é muito importante. E cada um que define cada um que tem que definir o seu futuro, né? Então, por isso que eu estou falando que na especialização é um ambiente diferente. Você tem que fazer muito na especialização para que você saia de lá absorvendo o máximo possível, conhecendo o máximo possível de pessoas, ok? Mas eu recomendo para todo mundo. No momento que a pessoa pode, claro, né? Às vezes não está no momento muito adequado, você não pode fazer agora, você pode fazer depois. É extremamente importante que todos vocês pensem em algum momento ter acesso a uma pós-graduação. É muito interessante. E eu ainda fiz numa área um pouquinho diferente, né? Gestão pública e planejamento de projetos, para vocês verem como eu acho que a especialização ela traz conhecimentos que só vão agregar na nossa formação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo. Mais dúvidas podem mandar lá nas minhas redes sociais. Agradeço a professora Aeronildes, que é a nossa coordenadora. Ela está aqui, pessoal, com o Instagram do filho, né? Então é Vini Alves, é a professora Aeronildes, que é a coordenadora da pós-graduação de hematologia e hemoterapia e da pós-graduação de análises clínicas. Então, quem tiver alguma dúvida,
mais com relação ao curso exatamente da Nassau, pode entrar em contato com ela. Ela que está comentando aqui, como ela é minha amiga, ela fica só me elogiando aqui, mas é só amizade. Ela exagera. Não sou o melhor não, mas eu sempre quero ir atrás deles. Certo, Aron? Então, gente, só brincando aqui pra gente finalizar nossa live. Grande abraço para vocês. Foi muito legal. Espero que a gente se encontre em outras situações. Beleza? Grande abraço para todos e boa noite. Aqui eu encerro a nossa live, o nosso bate-papo sobre hematologia e pós-graduação. Valeu!